galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 7ª rodada. Depois de uma pausa, né? E na minha opinião, uma pausa justa, atrasada, mas justa, né? O Campeonato Brasileiro retoma depois de 2 semanas. Ainda terá prejuízos, ainda não terá isonomia. Acho que a isonomia do Campeonato Brasileiro de 2024 não existe. Já nasceu sem isonomia, o Campeonato Brasileiro de 2024 já nasceu sem isonomia quando não para na data FIFA. Então, quando não para na data FIFA, a isonomia do campeonato já vai pro saco, tá? Então já não tinha. Infelizmente, a situação do Rio Grande do Sul e a demora na parada, aí, irmão, qualquer esperança de isonomia foi pro saco. É por isso, independente de quem seja campeão, sempre vai ficar uma interrogação. Independente de quem caia, sempre vai ficar uma interrogação se foi justo ou não por um campeonato não ter isonomia nenhuma. Essa é a minha visão. Não desdenhando, não desmerecendo nada. Mas o campeonato tem que ter uma isonomia. E não parando na data FIFA e com a tragédia, um campeonato que já tinha pouca, não tem mais nenhuma isonomia. Essa é a minha visão. Então o Campeonato Brasileiro voltou com 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo. E um dos jogos do sábado foi Vitória e Atlético Goianiense. 2 times da parte de baixo da tabela, ali brigando contra o rebaixamento. Nenhum time tinha vencido, nenhum dos 2 times tinha vencido até o prezado momento, os 2 querendo retomar com uma vitória, e deu dragão, né? Nos meus palpites, eu tinha falado isso, que o time do Atlético Goianiense era um time muito bem arrumado, apesar de não ter vencido, alguns jogos que o Dragão tinha feito com muita competência, mas pecado em algumas situações, prejudicado em outras, mas fez jogos bem consistentes. Lógico, você tem uma situação de qualidade, né, de jogadores que aí acarretam um certo desnível em relação a alguns outros times, mas um time bem competitivo. Igualmente o Vitória, né, que os 2 subiram, o Vitória tentando ainda se encaixar, né, na Série A, mandou o treinador embora, tem um treinador novo, que não conhece o elenco, tá tentando aí, né, entender, né, como é que funciona a situação. Aí já tem gente chamando o cara de burro. Pô, fica difícil, né, cara? Você chamar o cara de burro, o cara acabou de assumir. Ele tá conhecendo, irmão. Ele tá conhecendo. Era para ter mandado o outro treinador embora? Não sei se foi a melhor saída, mas no futebol brasileiro é assim que funciona, né? E a torcida tem parte de culpa nisso, e muita parte. Porque quase sempre a demissão do treinador não é por causa de uma diretoria, é por causa da pressão da torcida. Então a torcida reclamar depois com a diretoria, contratou fulano, contratou ciclano, quer que contrate quem? Klopp, que está desempregado? Não vai. Então, então a torcida muitas vezes cobra, mas tem que lembrar que quem botou pressão para mandar embora foi a própria torcida. Então, fica nesse ciclo vicioso.
E Vitória e Atlético Goianiense se enfrentaram e o Dragão venceu por 2-0. Mais uma vez, em uma circunstância que, se não tivesse acontecido, a gente não sabe se o Vitória iria perder. Poderia nem ganhar, mas de repente o empate. Mas, irmão, as coisas acontecem e aí o Vitória, mais uma vez, não consegue vencer e aí é vaiado toda essa situação. Então vamos falar sobre Vitória 0, Atlético Goianiense 2. Primeira vitória do Dragão, primeira vitória aí do Jair Ventura na Série A de 2024. E vamos falar da classificação também, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor rubro-negro baiano, meu amigo torcedor rubro-negro goiano, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do PIC, do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos aqui logo falar sobre a classificação. Bom, com esta derrota, o Vitória é o 10º colocado com 1 ponto. Só não é o último, porque o Cuiabá jogou contra o Internacional e perdeu também. Então o Cuiabá não tem nenhum ponto, está com 0, né? E o Vitória é o 19º com 1 ponto. Ainda estamos no início, mas se o Vitória deixar a galera que está da 16ª colocação para cima começar a abrir muito, fica complicado. Nesse momento, o 16º é o Criciúma, que tem 5 pontos, porém só tem 3 jogos. Dá, lógico que dá. É para começar a desesperar? Não acho que é para começar a desesperar. Tem uma janela aí no meio do ano agora, que dá para se reforçar. O Vitória precisa se reforçar, mas tem que começar a evoluir, começar a ganhar. E o Atlético Goianiense, com esta vitória, soma os seus primeiros 3 pontos. Já tinha tido um empate, né? Já tinha tido um empate, tinha 1 ponto, e agora soma 4 pontos. Continua na zona de rebaixamento, está ali na 18ª colocação, mas diferentemente do Vitória, que nesse momento está a 4 pontos do Criciúma, o Atlético Goianiense só está a 1. Então, mais uma vitória numa próxima rodada, jogando em casa, não sei quem é o adversário, pode sair da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Vitória vai pegar o Cuiabá fora de casa, o último colocado. O Vitória pega o último colocado, que tem 0, Vitória só tem 1. É uma oportunidade, é um confronto direto. E o Atlético Goianiense, na próxima rodada, enfrenta o Juventude, fora de casa também. Juventude fez um grande jogo contra o Fluminense, um grande jogo e conseguiu empate no Rio de Janeiro contra o Fluminense, deu 1-1. E todo mundo sabe as condições, né? As condições que o Juventude estava treinando, né? Por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. Tanto o Internacional quanto o Grêmio, mas o Juventude também, em condições de várzea, treinando para um time profissional para jogar o Campeonato Brasileiro. Então, bem complicado também. Então, tanto Vitória quanto o Atlético Goianiense tem 2 jogos na próxima rodada que, cara, dá para somar 3 pontos. É fácil? Não. São jogos parelhos, mas que não é impossível. Até por causa das condições que os dois times apresentam. O Juventude está muito mobilizado, muito pilhado por causa da situação do Rio Grande do Sul. Até na entrevista ao final do jogo, o jogador de Juventude chorou, falando de lá o que eles passaram, para coisa e tal. A população, mas são 2 jogos que dá para se fazer pontos. Aí vamos para a estatística.
O Vitória deu 12 chutes, o Atlético Goianiense também 12. Chutes em direção ao gol. O Vitória deu 3, o Dragão deu 5. Posse de bola, quase 70% de posse de bola do Dragão e 30% do Vitória. Acertos de passes, quase 90% de acertos de passes do Atlético Goianiense. Ou seja, de cada 10 passes, o Atlético Goianiense acertava 9. E, diferentemente, o Vitória de cada 10 acertava 7. Faltas, não foi um jogo muito faltoso. 7 para um lado e 9 para o outro. Cartões amarelos, 1 para o Vitória e 2 para o Atlético Goianiense. E aí, vem o ponto. Cartões vermelhos, 2 para o Vitória, nenhum para o Atlético Goianiense. Rodadas passadas, o Vitória também teve jogador expulso. Cara, você tem um jogador expulso, você arrebenta qualquer planejamento. Você arrebenta qualquer planejamento que você faça. Ah, mas tem times que jogam melhor com 10. Pô, cara, não é sempre. Isso aí é de vez em quando. Pode acontecer? Pode. Mas é raro, né, cara? Não é? Ah, se fosse assim, os times já entravam com 10, pô. Olha só, eu posso entrar com 11, mas eu só vou entrar com 10, porque o meu time joga melhor com 10. Não é? Então, tem um jogador expulso, arrebenta. 2, então, pior ainda. Escanteios, 3 para Vitória, 4 para o Atlético Goianiense. Bom, o jogo, cara, vamos lá. Amigo torcedor, o jogo era parelho. O Vitória tentando marcar em cima, igual o Vitória fez com o Botafogo, boa parte do jogo. Depois não conseguiu manter, cansou um pouco, o Botafogo acabou vencendo o jogo e era a Copa do Brasil. Mas o Botafogo tem uma outra qualidade, né? Não dá para você comparar a qualidade do Botafogo com do Atlético Goianiense. O Botafogo é superior. Então a pressão que o Vitória deu no Botafogo, que deu certo durante um período, a tendência é que contra o Atlético Goianiense também. Então o Vitória foi, mas pegou um time bem armado. O Jair Ventura é um treinador novo, mas já rodado. Fez bons trabalhos na Série A, agora retorna à Série A. É um bom treinador, tem muito a evoluir, até porque ele é muito novo. E eu torço pelo Jair Ventura. É um time muito bem armado, o do Dragão, que sofreu ali no início, mas conseguia sair para jogar. Não teve um início de jogo onde se criaram muitas oportunidades, mas era um jogo bem disputado, onde os dois, dentro da sua tática, estavam tentando fazer prevalecer a sua tática. O Dragão sabia que ia tomar uma pressão e o Vitória foi para essa pressão para tentar fazer um gol logo no início. Só que aí, ainda no primeiro tempo, mais ou menos lá pelos 30 e poucos minutos, uma entrada sem a menor necessidade. Acho que foi do Patrick, se eu não estiver enganado. Acho que foi do Patrick. Aos mais ou menos 35, 40 minutos, ele dá a entrada com as travas na coxa do jogador do Dragão. O juiz dá um amarelo, o VAR chama, quando olha. Não tem o que falar. Não dá para falar, foi injusto. Não foi injusto. A expulsão foi bem feita, foi merecida. E aí, um jogo que estava equilibrado, com um a menos, desequilibra. E desequilibra por quê? Porque o Atlético Goianiense foi inteligente. O Atlético Goianiense tem alguns times que não sabem usar um homem a mais. O Atlético Goianiense soube usar um homem a mais. E logo após a expulsão, uns 3, 4 minutos, acreditado, nada é tão ruim que não possa piorar. Sabe aquela situação? Nada é tão ruim que não possa piorar. O Vitória me toma o gol. 3 ou 4 minutos depois da expulsão, me toma o gol do Wagner Love. E aí, termina o primeiro tempo, o Vitória tomando de 1-0
e com um jogador a menos. Vai para o segundo tempo. O Vitória até tenta. Só que o Dragão controlou o jogo boa parte do tempo. Por quê? Porque estava aproveitando esse um homem a mais. O Dragão ficava com a bola, não errava passe, girava, fazia o Vitória correr de um lado para o outro, esperava o Vitória sair um pouquinho para tentar aproveitar o contra-ataque, mas mesmo assim, não foi aquele time que ficou atrás, deu a bola para o Vitória para sair no contra-ataque, muito pelo contrário. O Jair Ventura, na minha opinião, foi muito mais inteligente do que a maioria dos treinadores fazem. A maioria dos treinadores fazem o quê? Não, vou dar a bola para eles, que eles estão perdendo, vai me dar mais espaço, eu tenho um jogador a mais, eu vou para frente. Não, ele ficou com a bola e fez o Vitória correr. E o Vitória não conseguiu tomar a bola e não conseguiu ajeitar o ataque para tentar diminuir o prejuízo. Então, cara, no segundo tempo principalmente, o Atlético Goianiense ganhou porque foi inteligente na estratégia. A estratégia foi não dar a bola para o Vitória, ficar com a bola. E aí, de vez em quando, atraiu o Vitória, saía no contra-ataque, mas não era sempre. Mas a posse de bola foi a estratégia do Dragão, por ter vantagem de um homem. Inteligente. Certíssimo, na minha opinião. E aí, ainda no final do jogo, lá mais ou menos, sei lá, uns 40 minutos, não, uns 30 e poucos minutos, mais ou menos, sai o segundo gol. O Dudu faz o segundo gol e aí qualquer tipo de esperança de pelo menos um empate que o Vitória tinha. Quer dizer, minto. Foi mais ou menos 25 minutos, se eu não estiver enganado, 25. Entre 25 e 30 minutos. Acho que foi por aí. Foi isso. Acho que foi mais ou menos por aí. Uns 25 minutos mais ou menos do segundo tempo. Sai o gol do Baralhas. E aí, cara, 2-0. Um jogador a menos. Foi pro saco. E aí, controlou mais ainda o jogo. E o Vitória, ainda antes de terminar o jogo, ainda teve um jogador expulso. Tomou o segundo amarelo, foi expulso. Ou seja, o Atlético Goianiense ganhou por mérito e principalmente pela tática inteligente de aproveitar um homem a mais, fazendo a bola gerar, não dando a bola. Perfeito. E o Vitória ia ganhar, ia perder, a gente não sabe. Agora, que foi literalmente prejudicado mais uma vez por uma expulsão, isso foi. A expulsão, na minha opinião, foi determinante para a derrota do Vitória. Até porque, na primeira expulsão, passa 3 minutos. Toma o gol. Então, grande vitória do Dragão, a primeira, e a torcida espera que agora entre numa fase boa e comece a vencer para sair da zona de rebaixamento. E o Vitória tem que continuar remando, como o próprio jogador falou, treinando. Não tem jeito, não tem como largar o osso, tem que ir até o final. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!